24 It Online capítulo 696 Forma de anjo de Asmodeus. Para ele. A voz de Loki viajou pelo espaço vazio e entrou nos ouvidos de Fenrir. Ele estava longe de ser visto, mas sua voz era clara como se viesse ao lado do lobo de pelo preto. Os olhos de Fenrir brilharam. Então, com um salto, seus enormes dentes estavam a apenas alguns metros de engolir Asmodeus e o resto do chão. Asmodeus interrompeu seu ataque e rapidamente saiu do caminho. Fenrir engoliu o resto da terra e rapidamente seguiu o rei demônio, com um brilho vermelho em seus olhos. Asmodeus sacudiu o pulso e o chicote atingiu o pelo de Fenrir, mas não conseguiu penetrar em sua pele indestrutível. No entanto, o rei demônio não se importou e seus olhos de repente brilharam em rosa. Fingir de morto. O corpo de Fenrir congelou de repente, e o comando ecoou nas profundezas de sua mente. Sua mente disse ao lobo para ouvir o comando. No entanto, seus instintos não. O comando foi lentamente subjugado por sua mente incontrolável e furiosa. O rosto de Asmodeus suava em baldes enquanto ele tentava desesperadamente controlar a enorme besta. Sua habilidade era seduzir os outros, o que o ajudaria a controlar seus oponentes. Era diferente do de Belpegor em vários aspectos. Depois de seduzir alguém, ele seria capaz de apagar completamente sua mente e torná-los seus escravos leais. Ele poderia seduzir a todos, não importava se Fenrir era um lobo e um macho. Eles ainda não seriam capazes de resistir às suas habilidades. No entanto, ele logo percebeu que a mente de Fenrir era forte demais para ser controlada. Oh! O uivo de Fenrir empurrou Asmodeus para longe, e sua habilidade foi cancelada. O problema com sua habilidade era que, se ele se movesse, o controle da mente desapareceria se ele ainda não estivesse completamente sob seu controle. A figura de Fenrir disparou pelo céu, e suas grandes garras rasgaram o ar, quase acertando Asmodeus. Asmodeus desviou das garras e continuou açoitando o corpo de Fenrir. No entanto, não fez nada, exceto deixar algumas cicatrizes. Então, os olhos de Fenrir brilharam misteriosamente, e um raio deixou seus olhos antes de desintegrar completamente Asmodeus. Depois que o raio desapareceu, as cinzas de Asmodeus flutuaram no céu como flores mortas. Fenrir soltou um gemido suave e estava prestes a retornar ao subsolo. No entanto, então as cinzas se conectaram e, lentamente, uma figura humanoide apareceu da luz brilhante. No céu, um lindo casulo branco apareceu e, de lá, Asmodeus reapareceu com uma aparência totalmente diferente. Seu rosto ainda era de uma beleza desumana, mas ainda mais delicado e esguio do que antes, parecendo ainda mais com uma garota do que antes. Seus dois chifres curtos e afiados eram da cor da luz branca, combinando com suas lindas vestes brancas. Seus longos cabelos negros caíam em cascata pelas costas. Ele parecia uma figura celestial. Asmodeus então abriu seus lindos olhos dourados, hipnotizando todos que os viam. Ele lentamente endireitou as costas e pairou sobre Fenrir com uma presença imponente. Sua vibração demoníaca havia mudado e ele parecia um lindo anjo. Seu chicote preto também estava se desintegrando, mas então uma massa branca com pontas acinzentadas apareceu em sua mão esquerda. Asmodeus respirou fundo e olhou para Fenrir com um olhar delicado. Ele então deu um passo simples, apareceu atrás de Fenrir e martelou sua massa em seu crânio maciço. A massa fez um amassado em seu couro cabeludo e Fenrir foi repentinamente arremessado para a extensão vazia do espaço. Fenrir choramingou de dor. O golpe da massa realmente o machucou. Zwoje. Mas então, milhares de ilusões apareceram ao redor de Asmodeus. Mais uma vez, eles se pareciam com ele. No entanto, Asmodeus desta vez não ficou para trás para olhar para seus doppelgangers. Em vez disso, ele esmagou as ilusões e voou em direção a Fenrir com suas vestes brancas flutuando ao seu redor. Ele parecia um ser celestial que estava descendo do céu. Loki, a dezenas de quilômetros de distância com Arthur e o resto dos deuses, olhou para a forma do novo rei demônio com olhares perplexos. Ele não parecia mais um demônio. O que diabos aconteceu com ele? Eu estou supondo que esta era a sua forma real. Loki disse.
Por alguma razão, ele não gosta de revelar. Talvez seja como um demônio. Fenrir pode lidar com ele? Perguntou Arthur. É claro. Loki virou-se para longe, onde uma cúpula negra esperava. Não podemos ajudar Fenrir. Mas podemos ajudar no campo de batalha. Vamos. Arthur assentiu e seguiu Loki com o resto dos deuses enquanto uma batalha devastadora acontecia atrás deles. O feixe de Fenrir rasgou o ar e parecia um ataque nuclear de longe. Asmodeus continuou zigue-zagueando pelas vigas e então passou voando pela enorme figura de Fenrir antes de esmagar sua massa em direção ao grande corpo. A fraqueza de Fenrir era seu tamanho. Não poderia defender todos os lugares. No entanto, sua pele era impenetrável. Os golpes de massa mal conseguiram fazer um amassado e algumas cicatrizes, mas é isso. Asmodeus circulou no céu antes de bater com a massa no rosto de Fenrir. Ele tentou atacar o olho do lobo, mas Fenrir esperava e fechou os dois olhos. Fenrir pode não parecer sensível, mas os deuses construíram Fenrir como uma máquina de combate perfeita. Como Fenrir soltou outro uivo ensurdecedor, que quebrou as montanhas a dezenas de quilômetros de distância. Até a cúpula negra tremeu quando o uivo atingiu. No entanto, ninguém no paraíso branco ouviu ou sentiu, já que eles faziam parte do reino da cúpula, que não estava conectado com nada do que estava acontecendo nas 4 estações. Asmodeus pegou o uivo de cabeça e foi lançado voando pelo ar. Ele não conseguiu parar e até voou além da cúpula negra. Ele pensou que voava para sempre, mas logo seu voo parou quando a pata negra de Fenrir o atingiu no céu. Surpreendentemente, Asmodeus foi enviado voando por todo o mundo. Asmodeus caiu no chão e cuspiu sangue carmesim. Então, Fenrir desceu do chão e caiu direto em cima de Asmodeus com todo o peso do corpo. Uma cratera apareceu ao redor deles e o chão começou a se despedaçar lentamente. Mas então, uma luz branca brilhante irrompeu no subsolo e arremessou o grande corpo de Fenrir para longe. Asmodeus estava brilhando em uma luz branca brilhante e, com um grito, ele se levantou e começou a bater com sua massa no rosto de Fenrir. Os golpes de massa começaram a machucar o enorme lobo, até com respingos de sangue. A 100 quilômetros de distância, um único homem de cabelos brancos estava parado no topo de uma colina enquanto os soldados de Stronglor acampavam apenas alguns metros dele. Isaac assistiu enquanto a batalha prosseguia até suspirar. Seto, devemos ir para a caça ao rei demônio. É? Seto separou os lábios de uma garrafa de água e olhou para Isaac com olhar perplexo. Witch Online capítulo 697 preto. Bate, taca, taca. Aether brilhou no céu com uma velocidade ofuscante enquanto ele perseguia Beelzebub. O céu brilhou com uma luz ofuscante enquanto uma criatura alada se movia rapidamente para fora do caminho dos ataques. Zwoosh. Então, uma linda luz dourada apareceu diante de Beelzebub, forçando-o a parar no meio do caminho. De uma luz dourada, Aether apareceu com os braços revestidos de luz dourada. Uma luz dourada explodiu de seus braços e se moveu com a velocidade da luz em direção ao Beelzebub. As asas transparentes do demônio alado bateram, e ele rapidamente saiu do caminho. Então apareceu atrás de Aether. Zwoosh. O braço de Beelzebub rasgou a luz dourada quando o corpo de Aether desapareceu na luz e logo apareceu logo acima do demônio. Sua perna esquerda brilhou em luz dourada. E então ele chutou o ar vazio enquanto Beelzebub desaparecia no nada, deixando para trás apenas uma brisa de vento. Ele é muito rápido. Aether novamente desapareceu em um flash dourado e perseguiu Beelzebub. A velocidade deles era ofuscante. Não havia ninguém que pudesse rastreá-los, nem mesmo Licanhol, que estava aterrorizando o exército abaixo com sua velocidade insana. Morra, morra, morra. Licanhol rasgou os corpos de soldados despretensiosos com todo o seu corpo coberto de sangue. Seus dedos cortaram as gargantas e seu corpo correu pelo mar de pessoas, deixando para trás cadáveres mutilados. Uau! Licanhol pulou de emoção ao chegar à sede da Legacy Company. Seus olhos brilharam com uma tonalidade perigosa, mas então um punho pousou em sua bochecha, fazendo-o voar através de uma parede.
Um raio prateado apareceu na frente do alto arranha-céu, revelando Xerxes vestindo seu agasalho. Então, atrás dele, apareceu um raio dourado pertencente a Noele. Eles trocaram olhares antes de se virar para encarar o Licanhou caído. A velocidade. Licanhou sentou-se e olhou para os dois velocistas com um sorriso bobo. Medíocre. Picou um flash de velocidade. Licanhou apareceu diante de Xerxes e o empurrou pelas várias fileiras de edifícios. Xerxes tossiu sangue e logo se chocou contra uma parede de pedra com as palmas das mãos de Licanhou cravando em sua pele. Ele estava correndo sem parar enquanto empurrava Xerxes através da parede. Saia de cima dele. Noele apareceu com um rastro de relâmpago dourado seguindo atrás dela. Ela deu um tapa em Licanhou, mas ele nem se mexeu. 2 é melhor que 1. Licanhou agarrou Noele pelos cabelos e correu pela parede, arrastando os dois velocistas atrás de si. Ele correu pela terra, deixando apenas terra queimada para trás em seu rastro. Ele logo notou a cúpula negra, percebeu que não poderia passar por ela e imediatamente deu meia volta antes de correr de volta para o paraíso branco. O corpo de Xerxes saltou para cima e para baixo no chão enquanto o grito de Noele reverberava pelo ar. Seu cabelo estava sendo arrancado de seu couro cabeludo pelo aperto mortal de Licanhou. Zwoge. Então, uma lança de cabo preto voou pelo ar, espetando Licanhou em seu peito e deixando para trás um buraco sangrento. A lança caiu no chão a 1 dúzia de metros de distância. Era o famoso Gungnir. Xerxes e Noele escaparam das garras de Licanhou e rapidamente voltaram para o paraíso branco. Eles só pararam quando estavam longe o suficiente do demônio para reagir se ele planejasse atacá-los. Quem nos ajudou? Noele perguntou enquanto olhava para os telhados. Eles notaram a lança, mas não conseguiram dar uma olhada nela corretamente para ver de quem era a lança. Xerxes balançou a cabeça, mas teve um palpite. Licanhou cambaleou com sangue jorrando de seu peito. Ele estava tremendo em uma quantidade surpreendente de dor. O Gungnir tremeu dentro do solo antes de voar para o céu e pousar nas mãos de Calzer, que estava no topo das paredes acinzentadas. Ele olhou para Licanhou e soltou uma risada silenciosa. Seu aperto na lança aumentou, então ele pulou pela parede e correu em direção ao demônio velocista. Bang! Bang! As balas rasgaram os corpos dos inumanos enquanto eles estavam vestidos com algum tipo de fumaça preta, que deteriorou os corpos de todos que foram atingidos e os matou lentamente. O homem que empunhava 2 revólveres tinha o rosto sujo e uma espessa barba preta. Sua risada reverberou no ar enquanto seus dedos puxavam os gatilhos, matando outro grupo de soldados. Ele fazia parte da Legião do Mal, Barba Negra. Pare com seus atos hediondos, Barba Negra. Um arcanjo furioso correu pelas ruas. Ele era Uriel e conhecia a Barba Negra há várias décadas. Ele estava tentando mudar seus modos e levá-lo a se juntar a eles. Porém, de nada adiantou. Ele era puro mal, sem nenhuma humanidade. Então tente me impedir. Barba Negra riu com sua voz nítida e disparou as balas em Uriel. O arcanjo de asas brancas esmagou sua massa através das balas e então desfraldou suas asas e se lançou para frente enquanto mandava um chute no rosto do homem de barba negra. Preto puro. Barba Negra pegou a perna com fumaça preta saindo de sua mão. Uriel estremeceu quando a fumaça negra parecia imensamente fria. Barba Negra então esmagou Uriel contra a calçada antes de arremessá-lo do outro lado da rua. Uriel o estabilizou desajeitadamente e usou suas asas para pairar metros acima do solo. Ele então voou para cima antes de se virar e voar de volta para Barba Negra. Punho Negro. Barba Negra sorriu, chutou a calçada e saltou no ar. Ele pegou Uriel completamente desprevenido. Seu braço defumado preto então esmagou o estômago de Uriel. Todo o ar deixou seus pulmões, fazendo-o ofegar avidamente por ar quando começou a ter dificuldades para respirar. Então ele caiu lentamente no chão. Barba Negra pousou ao lado de Uriel, colocou os pés contra seu pescoço e pressionou com força. Os olhos de Uriel se arregalaram antes de explodir, e o resto de seu corpo ficou mole. Barba Negra então torceu o pescoço, quebrando e finalmente matando o arcanjo. Festa da Morte.
Barba Negra lançou seu outro movimento e desta vez, ele bateu o punho contra o chão e injetou no pavimento uma estranha névoa negra. Todos nas ruas de It Paradise de repente sentiram seus corpos ficando moles e lentos. Eles começaram a cair um após o outro. Cair. Barba Negra ria loucamente enquanto as pessoas morriam em todos os lugares ao seu redor. Ele não se importava se eram humanos, demônios ou deuses. Não passavam de sacos de carne. Witch Online capítulo 698 Jaque vez. Jaque. Gaia e Lúcifer se entreolharam enquanto pairavam sobre o ardente paraíso branco. Eles não falaram uma palavra até que ambos desapareceram e reapareceram milissegundos depois com os punhos se chocando. No primeiro confronto, Gaia foi empurrado para trás. Lúcifer cambaleou em seus punhos e socou a bela deusa, com cada soco fazendo o ar explodir. Gaia esticou os braços esguios para frente e deu um tapa nos punhos com as palmas das mãos e os cotovelos. Ela então estalou os dedos e enormes plantas da largura de uma árvore brotaram do chão e engolfaram Lúcifer. Desaparecer. Lúcifer avançou com um aceno de suas mãos, e todas as plantas desapareceram como se nunca tivessem existido. Ele então apontou o dedo para Gaia e disse, desapareça. Gaia cruzou os braços e sentiu um poder invisível agarrar seu corpo. Ela lutou para abrir, mas então aumentou a velocidade do sangue dourado e fez o coração bombear o sangue mais rápido para suas veias. Então ela explodiu com o poder e com um grito, o poder invisível desapareceu. O lindo cabelo prateado de Gaia flutuava sobre ela, fazendo aparecer uma criatura celestial absolutamente linda. O que você está tentando provar? Perguntou Lúcifer. Você não pode me derrotar. Apenas o caos pode ser capaz de oferecer algum tipo de desafio. Você é um prenúncio da morte. Gaia relaxou seus músculos tensos. Eu sou o portador da vida. Tenho certeza de que isso responde à sua pergunta. Loucura. Lúcifer disse com uma risada. Claro, eu posso morrer nesta guerra e no resto dos reis demônios. No entanto, não vamos perder esta guerra. Não importa o que aconteça conosco. Mas existem poderes no universo contra os quais não podemos lutar. Bem, vamos lidar com esses poderes quando chegarmos lá. O cabelo de Gaia começou a esvoaçar para cima. Mas, por enquanto, vamos pará-lo. Você não entende. Lúcifer cerrou o punho e olhou fixamente para a deusa. Não há vitória para você. Pode ser. Gaia saltou para a frente e apareceu a uma curta distância de Lúcifer. Mas você também não vai ganhar. Lúcifer esmagou seu punho contra o punho delicado de Gaia. As duas forças se enfrentaram e o ar ao redor deles explodiu. Não, por favor. Punhalada. Jaque, o estripador, cortou a garganta de um mendigo com sua faca de gume curvo. Ele estava agora sozinho em um beco com cadáveres espalhados pela calçada. Ele coçou o queixo com a faca ensanguentada e pensou em voz alta, o que aquele demônio queria que fizéssemos? Não me lembro. Acho que apenas matar pessoas. Ele encolheu os ombros e parou de se importar logo depois. Ele logo deixou o beco e encontrou o primeiro par de soldados de aparência inocente para matar. Com um golpe, duas cabeças começaram a rolar pela calçada ensanguentada. Mesmo depois de matar sem piedade, sua expressão não mudou, como se fosse alguma coisa mundana que ele tivesse acabado de fazer. No entanto, então, todos se viraram para o céu enquanto uma risada familiar ecoava. Aether parou de perseguir Beelzebub e se virou para a montanha nevada com um pequeno sorriso. Entendo, eles decidiram aparecer. Isso. Causer virou a figura imensamente rápida de Licanholi, ao mesmo tempo. Virou-se para olhar a origem do riso. Ele o reconheceu. Amor, que acabou com outro demônio, olhou para o céu com uma sobrancelha trêmula. Xexu suspirou e coçou o cabelo enquanto Noelle percorria vários demônios ao seu redor. No céu, um trenó voador, puxado por renas, apareceu das montanhas nevadas. Dirigindo estava Justian Winter, líder da Winter Society, que tem um legado do Papai Noel. Atrás dele nos assentos estava a líder das Snow Society, Savannah Snow. Então, ao lado dele estava o líder da Ice Society, Lacey,
E ao lado dele estava Magnus Code, o líder da Code Society. E, finalmente, de pé no trenó voador estava Jack Frost, cuja aparência imediatamente gelou o chão. Jack Frost olhou para o céu e disse: "Estou indo." Christian se virou e viu Jack Frost pulando do trenó e caindo misteriosamente em It Paradise. "Eu também." Savannah disse e saltou do trenó voador. Ela então começou a se transformar e logo se tornou um dragão de neve de 500 metros de comprimento. Seu legado foi Kuralkami, o mitológico dragão da neve. Ela abriu sua enorme mandíbula de dragão e soprou neve, que congelou todos os demônios que estavam ao seu redor. "Ufa, eu também então." Magnus bocejou e saltou do trenó. Enquanto ele estava caindo, seu corpo de repente começou a ter lindos pelos brancos, e então seu rosto ficou assustador, quase parecendo um gorila, exceto coberto por pelos brancos. Ele tem um legado de Eti. Em It Paradise, Jack Frost pousou calmamente no topo de um prédio de telhado inclinado enquanto olhava para um assassino coberto de sangue que segurava uma lâmina de borda curva. Jack, o estripador, e Jack Frost trocaram olhares antes de ambos avançarem e trocarem golpes. A lâmina de Jack, o estripador, roçou a bochecha de Jack Frost. Jack Frost convocou um cajado e o acertou no rosto do estripador. "Frio!" O estripador exclamou quando uma camada de gelo apareceu ao redor de sua bochecha. Jack Frost não prestou atenção aos seus gritos. Em vez disso, ele girou o bastão e o jogou na calçada. A rua inteira ficou instantaneamente coberta de gelo, congelando até mesmo o estripador por completo. No entanto, o estripador estava segurando o punho de sua pistola Flintlock dentro do gelo. Jack Frost nem o viu sacar a pistola, mas de alguma forma conseguiu fazê-lo antes de ficar congelado. Dentro do gelo, Jack, o estripador, puxou lentamente o gatilho e quebrou o gelo com a bala. O estripador colocou o dedo entre o guarda-mato e o gatilho, então girou e puxou o gatilho várias vezes. As balas voaram aleatoriamente pelas ruas até que uma delas atravessou a coxa de Jack Frost. Jack Frost congelou rapidamente o ferimento, mas o estripador já havia pegado sua faca do chão e enfiado fundo no peito de Jack Frost. "Nunca lutei até a morte, hein, cara?" Jack, o estripador, sorriu. "Essa deve ser a razão pela qual você morreu. Você hesitou. Você poderia ter congelado meus ossos, mas decidiu pela misericórdia. Um erro." Bem." Jack Frost tossiu sangue e mostrou um sorriso manchado de sangue. "Agora, não hesitarei." Jack, o estripador, sentiu a temperatura diminuir rapidamente. Ele baixou o olhar rapidamente e viu que a faca e seus braços estavam totalmente congelados. Ele gritou em estado de choque. Então o gelo explodiu e metade do paraíso branco foi repentinamente coberto por uma espessa camada de gelo com temperatura abaixo do zero absoluto. Witch Online capítulo 699 Feitiço mágico de Luna. Barba Negra ficou parada enquanto as ruas à sua frente congelavam completamente. O gelo parou de se espalhar antes de atingir suas botas. "Está bastante frio." Barba Negra tocou o frio congelante e sua mão congelou imediatamente. No entanto, a fumaça negra quebrou o gelo e começou a envolver as ruas enquanto fazia o gelo desaparecer. Mas então, uma bola de fogo caiu do céu e pousou bem em cima de sua cabeça. Estrondo. A cabeça de Barba Negra explodiu e caiu no chão de costas, com seu cadáver sem cabeça fumegando preto. No topo de um dos telhados inclinados, Luna acenou com sua varinha enquanto enviava ondas após ondas de bolas de fogo em direção à Legião do Mal, que invadiu a cidade. 3 membros da Legião do Mal pularam pelos telhados, indo em direção à bela mulher de cabelos negros. Eles eram criminosos notórios desde os primórdios da humanidade, onde cometeram todos os atos criminosos conhecidos pela humanidade e, mesmo agora, não sentem o menor remorso. Luna notou a aproximação deles há muito tempo, mas ainda não reagiu, pois havia outra pessoa para cuidar deles. Tic-tac, tic-tac. Os membros da Legião do Mal ouviram o tic-tac de um relógio.
Parecia que o som vinha direto de seus cérebros e eles não conseguiam encontrar a fonte daquele som estranho. Mas então, sua velocidade e capacidade de salto mudaram drasticamente. Eles notaram que suas mãos pareciam diferentes de antes e até suas vozes eram diferentes. Seus corpos envelheceram rapidamente até que não fossem nada além de pele e ossos. Eles gemiam de dor, pois suas costas estavam muito tensas e, surpreendentemente, sentiram que o sono os atacava. Eles pararam de se aproximar de Luna e adormeceram em pé. No entanto, aquele também era um sono que duraria para sempre. Eles morreram de velhice. A culpada do incidente, Alice, espiou pelas pesadas cortinas enquanto permanecia relativamente escondida dos demônios. Ela não tinha aprendido a utilizar seus poderes recém-descobertos de perto. Assim, ela teve que contar com poderes de manipulação do tempo de longa distância. Luna esperava que isso fosse tudo e estava prestes a se aproximar das paredes. No entanto, então uma voz profunda entrou em seus ouvidos. "Onde você está indo, senhorita?" Ao se virar, ela notou a cabeça de Barba Negra se regenerando com a fumaça negra até que ele parecesse exatamente o mesmo de antes. Até a espessa barba negra foi regenerada. Isso doeu bastante, cara. Barba Negra sorriu cruelmente e transformou todo o prédio, onde Luna estava, em uma névoa negra. Luna perdeu o equilíbrio e caiu na fumaça negra. Então, ela rapidamente acenou com sua varinha, e um mar flamejante explodiu do chão e envolveu a fumaça negra. Luna rapidamente deixou a névoa negra, mas então se chocou contra o peito de Barba Negra. Barba Negra estendeu a mão, coberta de fumaça negra, em direção ao rosto de Luna. Mas ela rapidamente se esquivou, virou o homem alto e acenou com a varinha. Ela fez o oxigênio desaparecer ao redor de Barba Negra. A garganta de Barba Negra inchou ligeiramente quando ele perdeu toda a capacidade de respirar. Ele rapidamente correu atrás de Luna, mas ela então o chutou no rosto, obrigando-o a ficar no mesmo espaço sem oxigênio. Luna acenou com a varinha novamente e, desta vez, aumentou a gravidade. Barba Negra caiu no chão e sentiu como se o mundo inteiro estivesse lutando contra ele. Pode parecer que uma mão invisível estava segurando. Luna pressionou a ponta da varinha contra a garganta de Barba Negra e disse suavemente: "Você é humano, correto? O famoso pirata que viveu de 300 a 400 anos atrás. Eu costumava ler histórias sobre você quando criança, e tive uma fase em que desejava ser saudável, depois rastrear o mal e ser um guerreiro da justiça. Você foi a razão daquele sonho que tive quando criança." Barba Negra olhou severamente para os olhos dela. Ele não conseguia falar e seu rosto já estava vermelho por falta de oxigênio. A ponta da varinha brilhou quando Luna terminou seu último feitiço. No entanto, o chão tremeu e uma onda de choque nivelou os edifícios, enviando Luna para um prédio com sangue jorrando de sua boca. Ela teve um vislumbre de Jonas e Mammon lutando. O alcance de sua luta matou vários demônios e até mortais em seu rastro. Jonas não conseguiu impedir Mammon de matá-los. Luna rolou dolorosamente no chão e, depois de parar, segurou o braço sangrando com uma expressão desconfortável. Então, uma sombra pairou sobre ela. Barba Negra olhou para ela friamente, e seu braço explodiu em fumaça negra. "Tu falas demais." Barba Negra ergueu o braço, fechou o punho com a mão esquerda e o golpeou. "Essa é a nossa especialidade. Bruxas, quero dizer." Luna fechou os olhos e a varinha pairou sobre sua palma. A varinha de repente explodiu em velocidade, perfurou a garganta de Barba Negra e então começou a brilhar até se transformar em uma gaiola de metal apertada que engolfou o pirata inteiramente. Tosse. Barba Negra tossiu sangue enquanto sangrava pela garganta. Ele olhou ansiosamente para a gaiola de metal e se perguntou de onde ela veio. "Você acha que eu falei e não fiz nada?" Luna se levantou enquanto consertava seus ferimentos. Ela continuou falando: "Lembra quando eu te toquei na garganta com a varinha?" Os olhos de Barba Negra tremeram, e ele lembrou que quando a gravidade aumentou, a mulher de cabelo preto colocou a varinha contra sua garganta. No entanto, ele não se importava muito com isso.
Eu coloquei um feitiço de rastreamento no local que toquei. Luna disse, terminando de cobrir seu braço ensanguentado. É por isso que a varinha pode usar o feitiço de rastreamento para rastrear você e fazer isso. Ela olhou para o buraco na garganta de Barba Negra e sorriu. A varinha não é um ser senciente, então não pode fazer isso por vontade própria. Então, criei um feitiço de rastreamento simples, nada de especial. Barba Negra cerrou os dentes e ativou a fumaça negra, que logo cobriu o ferimento. Mas então, a gaiola se fechou sobre ele, enrolando-se firmemente em torno dele como gaiolas de metal. Ele imediatamente perdeu toda a capacidade de respirar e até seus órgãos foram esmagados contra o peito. Ele continuou tossindo sangue enquanto as barras de metal abraçavam com força, esmagando-o. Com um guincho aterrorizante, as gaiolas de metal explodiram em sua carne e corpo, matando-o com uma exibição sangrenta. Witch Online Capítulo 700 Odin vs Lachus. Oh! Fenrir avançou e deu uma grande mordida no ar vazio. Asmodeus, em sua forma angelical, esquivou-se da boca enorme e martelou a massa no pelo preto e grosso. Os ataques estavam lentamente começando a funcionar. A cauda de Fenrir balançou rapidamente e produziu vento forte o suficiente para arrancar as árvores de suas raízes. Então, sua cauda cresceu e ficou espetada. A cauda balançou de um lado para o outro antes de colidir com Asmodeus. Asmodeus mal colocou a massa no caminho da cauda. No entanto, ele ainda foi enviado voando para longe. Sua visão nadou até que ele viu tudo escurecendo. A boca de Fenrir se fechou sobre ele antes de engoli-lo. Asmodeus deslizou pela língua escura de Fenrir, e ele rapidamente começou a pairar e esmagou sua massa contra um dos dentes. Isso fez com que Fenrir soltasse um uivo aterrorizante, que abriu a boca o suficiente para ele escapar. Então, Fenrir, com raiva, balançou sua pata e acertou Asmodeus nos céus. Asmodeus caiu no chão e um grande terremoto apareceu que abalou o mundo inteiro. A alguma distância, Loki e Arthur estavam a apenas 1 quilômetro de alcançar a cúpula negra, que cercava o paraíso branco. Eles sentiram os tremores no chão. Eu me pergunto se o mundo pode lidar com esse tipo de luta. Arthur disse suas preocupações. Depois de testemunhar a força de Fenrir, ele realmente se perguntou se o mundo ainda estaria de pé após uma batalha com reis demônios e deuses primordiais. Sim. Mas, os reis demônios podem ficar frustrados e destruir o mundo com raiva, especialmente se estiverem perdendo. No entanto, não estamos planejando deixá-los fazer isso. E se vocês não conseguirem parar? Perguntou Arthur. Bem, eu ouvi alguém ressuscitar o mundo branco. Ouviu sobre isso? Loki virou-se para Arthur, que assentiu distraidamente. Eles pensaram que foi Gaia quem fez isso, mas ela disse que não. Então todos ficaram bastante curiosos sobre a pessoa que fez. Afinal, foi uma façanha incrível. Arthur virou-se para a cúpula negra e viu que as 4 montanhas também estavam dentro da cúpula. Ele pensou na sociedade secreta. Eu me pergunto se eles desceram para nos ajudar. Jato. Ag. Inumano gritou quando uma lança espetou seu corpo. Segurando a lança estava o Demon General Lachus, que indiferentemente puxou a lança e cortou a garganta do Inumano. Foi como matar um inseto. Porque eles me mandaram matar alguns merdas inúteis quando eu poderia estar lutando contra deuses. Lachus cerrou os dentes. Porque eles ainda estão me subestimando. Eu capturei Thor. Ah, foi você. De repente, uma voz veio do ar vazio e, em seguida, um portal dourado apareceu na frente de Lachus. Descendo o portal estava Odin, vestido com sua armadura dourada. Odin? Lachus ergueu sua lança e se moveu para uma posição de luta. Ele segurou a lança com as 2 mãos, a ponta apontando para o rosto envelhecido de Odin. Odin bateu no chão com sua lança dourada e disse: Diga-me onde Thor está, agora. Não se atreva a me dar ordens. Eu sou o Demon General Lachus. Lachus chutou o chão e empurrou sua lança para a frente. Odin deu um passo para o lado, desviou a lança com o lado de sua flecha dourada e a girou de lado em direção à garganta de Lachus.
Lachus mergulhou sob a lança dourada e esfaqueou sua lança em direção aos músculos desprotegidos da panturrilha de Odin. No entanto, Odin desapareceu repentinamente e, em seguida, um soco atingiu a bochecha de Lachus do nada. Lachus se chocou contra a parede e rapidamente saiu do caminho quando a lança dourada cortou a parede como se fosse feita de barro. Odin segurou a lança com músculos protuberantes e, em seguida, um raio dourado voou para fora da lâmina. Lachus girou a lança rapidamente e se chocou contra o raio dourado. Ele soltou um grito, mas logo percebeu que a viga dourada o empurrava para trás. Ele ansiosamente saiu do caminho, então jogou a lança no peito de Odin. Odin usou a lança dourada e golpeou a lança voadora. Ele rapidamente chutou a calçada e começou a esfaquear repetidamente em direção a Lachus. Cada punhalada rasgou o ar. Lachus se agachou antes de pular no ar. Ele pousou atrás de Odin, bateu o pé nas costas, puxou a lança da parede e a balançou para trás. Odin rapidamente bloqueou o golpe da lança, mas perdeu um pouco o equilíbrio. Lachus aproveitou e empurrou a lança para frente com grande força. Odin quebrou sua lança na calçada e a usou para dar um salto para trás para desviar da lança. Ele saltou sobre a lâmina brilhante, então largou a lança e a jogou em Lachus. A lança dourada atravessou o ombro de Lachus, empalando a calçada. Ah! Lachus gritou e arrancou a lança de seu ombro. No entanto, isso fez com que seu braço caísse, pois o resto do ombro era uma bagunça mutilada. Mas Lachus não se importou e rapidamente se levantou. Mas então, Odin agarrou a lança dourada, enfiou-a na garganta de Lachus e ativou o raio dourado. Os olhos de Lachus brilharam em ouro antes de explodir. Odin empurrou Lachus para a calçada e removeu a lança. Ele controlou perfeitamente seu feixe de ouro e só fez Lachus incapaz de continuar lutando, mas apenas o suficiente para permanecer vivo. Onde está Thor? Diga-me. Odin gritou. A ferida na garganta de Lachus cicatrizou lentamente, mas não seus olhos. A energia dourada nadando em suas órbitas tornou a regeneração impossível. Hugo. Foda-se. Você. HMPH. Odin pressionou sua garganta e, desta vez, quebrou o pescoço. Lachus se contorceu em agonia antes de seu pescoço sarar novamente. Ah! 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 Lachus respirou erraticamente enquanto não via nada além de escuridão. Isso era ainda mais assustador, já que ele não conseguia ver a pessoa que o torturava. Ele começou a se perguntar se era assim que as pessoas que ele torturava se sentiam. Foi uma sensação assustadora. Odin estava prestes a quebrar o pescoço novamente, mas então Lachus gritou. Esperar. Lachus gritou em pânico. E ele está na minha nave. Na cela da prisão ali. É um navio prateado, de tamanho médio e deve ser bem perceptível. Você também deve sentir a aura de Thor. Odin não ouviu nenhuma falsidade em seu tom. Portanto, ele acenou com a cabeça em agradecimento e enfiou sua lança no coração de Lachus. Enquanto ele gritava de dor, o raio dourado explodiu em todas as partes de seu corpo, matando-o lenta e dolorosamente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.